Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma live no facebook.com/aratuonline, reunião de pauta hoje especial falando sobre política, daquele jeito que a gente gosta, o jeito descontraído, as conversas picantes. Político aqui responde pergunta que ele não responde em lugar nenhum. É o reunião de pauta especial sobre política. O nosso convidado de hoje vai ser apresentado nesse VT, cujo texto é de Matheus Carvalho. E a narração é dele, a revelação do momento, Eduardo Andrés. O jovem, muito jovem, Eduardo Henrique Brito dos Santos Sanches nasceu em 20 de junho de 1990. Estudou no Colégio Antônio Vieira, no Sartre, cursou as faculdades de Direito e Administração. A carreira política começou bem cedo. O trabalho como vereador foi praticamente o primeiro emprego do menino Duda, aos 22 anos. Era o mais novo da casa, mas já falava grosso. Hoje, aos 27 anos, Duda é vice-líder do governo na Câmara de Vereadores e presidente da Comissão de Saúde. O prestígio aumentou, o peso diminuiu. Repare na mudança. Ficou fininho, hein, vereador? Resultado da dedicação às atividades físicas registrada nas redes sociais. Nas horas vagas, mostra talento, ou nem tanto, na música. Sou louco apaixonado de alma transparente, louco alucinado mesmo consequente, e se entender. Ele jura que é só um hobby e não pretende mudar de ramo como mudou de partido. O garoto do PSD virou um rapaz do DEM. Mudou junto com o pai, Alan Sanches, o médico que foi vereador e hoje é deputado estadual. Será que vai seguir os passos também na carreira e partir para a Assembleia Legislativa? Quais os planos do novinho? Será Duda Sanches um filhinho de papai? O fit maratonista, candidato a dublê de Luan Santana, Duda Sanches é nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Duda. Vai sair daqui direto para conversar com o prefeito, o vice-líder do prefeito na Câmara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero dizer que já cheguei aqui na TV Aratu hoje nesse clima descontraído, né? É bacana a gente poder conversar sério sobre política e também falar um pouco da pessoa que existe por trás desse todo esse trabalho, da dedicação à cidade. E daqui a pouco a gente vai estar lá com o nosso prefeito, sim, projetos importantes na Câmara sendo votados e vamos trabalhar. Vamos conversar sobre política e vamos fazer uma devassa do bem na vida do novinho, do Duda Sanches, 27 anos recém-completados. E para me ajudar nessa missão, ele, o polêmico, o ensimesmado Matheus Carvalho, está na ponta esquerda hoje, Matheus. Não, nunca na esquerda. Seja bem-vindo, Matheus Carvalho. Você vai ter uma pergunta-chave que eu sei daqui a 40 minutos para Duda Sanches. Vai antecipar a pergunta? 40 minutos não, 40 minutos eu vou ter que sair. Vai ter que ser sair, né? Antes esse negócio. Vai ter que sair para cuidar das filhas de Luísa, de Helena, porque é um rapaz moderno, a esposa também trabalha e ele cuida das crianças. Bom exemplo. Isso aí. Agora, a gente sabe que as entrevistas com políticos aqui não são só entrevistas, né? O político precisa participar de algumas ações, algumas dinâmicas. Tem político que sai com raiva da gente daqui, fica com raiva. Ah, como é que você me bota numa situação dessa? Vamos ver se Duda vai ficar com raiva ou vai ficar feliz. Ele chegou sorridente, Duda Sanches. Não sabemos como ele vai sair daqui. A responsabilidade não é minha. A produção do programa é de Eduardo Souza e Matheus Carvalho dá o toque de polêmica, no qual eu quero começar essa live com uma interação com o Duda Sanches. Uma brincadeira, né, Matheus? Mas uma brincadeira positiva. É sobre filhos de políticos. Vocês já viram na apresentação aí, cujo pai foi um vereador na gestão mais votado, não é isso? Alan Sanches. Do DEM, né? O mais votado do DEM, Alan né? Sanches Não, foi o mais Alan votado da foi cidade. vereador. Ah, sim, sim. Foi vereador mais votado aqui de Salvador e hoje deputado estadual. Ele continua com essa votação consolidada aqui em Salvador. Quando esse espaço ficou vago, digamos assim, do nosso grupo político, eu disse, não, quero participar, quero poder contribuir para a minha cidade e hoje a gente já está indo para o segundo mandato. Quantos votos seu pai teve para vereador? Meu pai teve, na primeira eleição, em 2004, 7 mil e poucos votos. Na seguinte, teve 15.600 e poucos. Foi mais do que você teve nessa agora. Ele não te sacaneou, não? Não, mas o pai, ele já está aí há muito tempo. Realmente, ele lidera o nosso grupo. É uma potência. Eu, de fato, não tenho a mínima
intenção de superá-lo, porque é aquele negócio. O filho de Neymar não vai ser melhor que Neymar. Então, eu sou suspeito para falar, sou fã de meu pai, um político que vem aí deixando uma marca positiva diante de um cenário terrível que a gente vê na política atual. E, graças a Deus, a nossa família, o nosso grupo não tem uma mácula, não tem nada que possa realmente desabonar a nossa imagem. Daqui a pouco o Duda Sanches vai comentar o vídeo que foi publicado agora, viu, gente? O vídeo do ex-ministro, ex-deputado federal Gedel Vieira Lima, prestando depoimento com a cabeça raspada. Ele que investiu um valor considerável no implante de cabelo, agora tem a cabeça raspada e prestou depoimento. E o vídeo, nessa live, vocês vão acompanhar. Participe com a gente. Vocês já viram que o vereador Duda Sanches aceitou o desafio e vai responder qualquer pergunta que você fizer na live aí do facebook.com/atonline. Mande seu comentário, porque Duda vai responder. Temos imagens de pais e filhos, mas não são pais e filhos que você encontra na esquina. Quem são esses pais e filhos, Eduardo Souza, que a gente separou as imagens e que Matheus vai Estão comentar? todos na lista de Faquin. Todos eles. Não, volta. Vamos começar do Vamos começo. um por um. Lula e Luiz Cláudio Lula da Silva. O Lulinha, não é isso, Matheus? Em uma frase você vai comentar cada uma das duplas aí de pais e filhos. O que é que você acha, Duda Sanches, desse pai e desse filho aí? Dupla número 1. Eu acho uma decepção para os brasileiros. Eu entendo que muita gente acreditou na mudança que o partido e que esse projeto político do Lula pregava. Eu fui um eleitor do Lula, eu e a maioria dos Ó a brasileiros. bomba aí, ó. E hoje a gente vê o estrago a médio prazo que todo o governo do PT, o projeto político do Lula e seu grupo promoveu aqui no Brasil. Duda Sanches votou em Lula. Duda Sanches votou em Lula. E tem coragem de dizer isso. Já percebe-se que é um homem transparente, ele não está renegando o voto que deu no passado. Duda Sanches, que hoje ele pode declarar que agora se votaria em Michel Temer. Você votaria em Michel Temer? Não votaria em Michel Temer. Você é do DEM. Democratas. O Democrata hoje é um partido aliado ao presidente Michel Temer. Na verdade, eu posso dizer que o cenário é muito nebuloso no Congresso Nacional. A gente vê deputados de todos os partidos praticamente, onde tem pessoas que são a favor, pessoas que são contra. A exemplo agora do voto pelo processo de afastamento do Temer, onde o PSDB tem, um exemplo, outro partido, tem 5 que são contra e 1 a favor, um número desse. Então a gente vê uma mudança e uma pluralidade. Lá no Congresso Nacional nós temos deputados como o próprio presidente do Congresso, ele claramente apoia o presidente Temer, ao mesmo tempo que o senador Ronaldo Caiado, desde o princípio, foi contra. Opinião própria, opinião do vereador aqui de Salvador, não tenho competência e nem tenho voto lá no Congresso, mas eu acredito que Temer já cansou realmente, a gente precisa... Deveria renunciar, urgente. Eu acho que o Brasil precisa continuar o que até mesmo o Temer estava promovendo, uma mudança, essas reformas que vão acontecer, eu sou a favor para que o Brasil amadureça, consiga se equilibrar economicamente. Então a gente já estava com uma retomada do crescimento quando veio a bomba da JBS e Você quer o Brasil de Temer sem Temer. eu quero o Brasil que Temer queria fazer, mas ele não é mais, não tem condição de levar para frente. E por incrível que pareça, pode não ser uma coincidência, o Brasil que Temer gostaria sem Temer, hoje seria o Brasil do deputado Rodrigo Maia, que é um deputado influente no partido que você milita atualmente. Favoreceria sua legislatura e favoreceria, sobretudo, o prefeito ACM Neto se Rodrigo Maia fosse o presidente da República? Eu entendo que é natural, por ser do mesmo partido que o nosso, Democratas, que o Rodrigo Maia assumindo, ele pudesse, de certa forma, pela proximidade que tem de muitos anos com o prefeito ACM Neto, prestigiar, apesar de que o presidente Michel Temer já estava prestigiando a nossa cidade de Salvador, mas ele provavelmente prestigiará, sendo a saída de Temer uma quase realidade hoje em dia. Eu acho que, sinceramente, a gente vai ter mais avanços ainda para a cidade de Salvador. São só 30 dias. Se o Rodrigo Maia assumir em caso de deposição ou renúncia de Temer, são só 30 dias para Depois, convocar eleições eleições indiretas. Quem fica falando em eleição direta aí
Isso é golpe, não tá na Constituição, não. Mas depois a gente fala sobre isso. Tem mais pai e filho aí? Tem mais pai e filho, Matheus, e como teaser prometido, eu queria conectar, por favor, Giovanni, o Apple TV aqui. Eu queria mostrar rapidamente para o vereador Duda Sanches, ele que é um cara muito ocupado, pode não ter visto ainda, pode não ter assistido esse vídeo. Queria mostrar ele rapidamente, um trecho desse vídeo. Se tiver áudio, esse aí sobre a legalidade da é prisão o do ex-ministro seu Gedel, não houve nenhum homem fato, não é influente isso? do governo Não, Temer. maltrato, Maltrato. de coisa que venha, não. Então me parece que não há indagações extras a serem feitas, considerando que o mérito isso vai ser discutido Do maus tratos posteriormente, né? pela Polícia Mérito a Federal, respeito mas reclamou de algema. situação fática Gedel Vieira Lima, que envolve o Matheus, seu Gedel. que é padrinho político de Bruno Reis, o vice-prefeito da capital de Salvador. Duda, você já tinha visto esse vídeo, essa cena? Eu vi a notícia, mas eu não tinha visto o vídeo do Gedel no depoimento de hoje. Filhos, que idade tem os Vamos ouvir um filhos, pouquinho o que o teve Gedel dele. falou aí no Tem depoimento. uma família extremamente bem formada. Eu sou filho de advogado, meu pai faleceu há um ano, meu avô foi juiz, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Sou casado, farei 20 anos de casado agora no dia 20 próximo. Tenho 3 filhos, uma menina de 18 anos. A Lima, que problemas, normalmente é um mas cara tudo bem superado, uma humorado, menina de ele é 14 brincalhão, é um dos e meu políticos, menino de 7 anos, Gedel, que tá tem falando dos filhos, ele se meu emociona. nome e, evidentemente, minha esposa não tem trabalho, todos Tá precisam de batido, mim Matheus. para Gedel Vieira Lima tá o seu batido, não é o sustento normal dele. financeiro e Quando ele se emocional. sente acuado, geralmente ele ataca, ele contra-ataca. E quando ele tá bem disposto, ele Aí- lida com as situações com muito bom E humor. Não é o que a gente tá cooperar vendo aí. com a justiça, que for necessário, se Eu não houver fiz. alguma necessidade. Já bem, O senhor tudo isso para mim disposto? aqui, tudo isso para mim aqui é uma surpresa. Eu tenho 58 anos de idade e nunca tive nenhum problema, nem de responder a cheque sem fundo, nem a nada, nenhum tipo de problema. E coopero com a justiça, sempre cooperei, até pelas razões que acabei de dizer. Conheço que a justiça, em função de minha vida Verdade, o familiar. Gedel falou aí porque ele já teve pelo menos um grande problema, Tudo que foi o escândalo eu dos anões do fiz, orçamento. Eu deixei de fazer. Esse problema que ficou foi notório no Brasil sob todo no orientação final dos dos anos meus advogados. 80. A Deixei- pergunta fiz- para Duda Sanches, Tá, assistindo meu esse advogado. vídeo do ex-deputado, do ex-ministro também, Gedel Vieira Lima, é a seguinte: como foi a reação no Palácio Tomé de Souza? Como foi, você que é vice-líder, é importante frisar, vice-líder do governo na Câmara de Vereadores, e sobretudo como foi a reação dos vereadores aliados, do Gedel e do Michel Temer, com a notícia da prisão, a notícia que pegou todos de surpresa na segunda-feira. O que é que você pode falar a respeito, Duda Sanches? Eu imediatamente. Não tenha dúvida que, apesar de estar sendo ventilado isso há muito tempo, dessa possibilidade de acontecer o que aconteceu com o ex-ministro Gedel Vieira Lima, todos ficam surpresos por ver um baiano, por ver alguém que já caminhou muitas vezes, tanto no Palácio Tomé de Souza, tem muitos amigos lá dentro da casa, e ver nessa situação. Primeiro, quero dizer que eu não desejo isso para absolutamente ninguém. É uma situação que nós percebemos, imaginamos como deve estar a sua família, como deve estar os seus parentes, mas se há algo de errado, a gente tem que aplicar a lei. Então o ministro Gedel está hoje custodiado, vai prestar seus esclarecimentos, e cabe aos juízes, né, que estudaram e que foram legitimados pelo nosso país para que possam fazer esse julgamento. Matheus Carvalho, pessoas comemoraram, disseram que iam beber, encher a cara com a prisão de um baiano, do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Seria uma reação normal, comum? É até meio patológico. Eu tenho minhas preferências políticas, todo mundo sabe, porque eu não escondo de ninguém. Mas, um exemplo, se o ex-presidente Lula, a quem eu faço oposição já há muitos anos, for preso, não vou sair comemorando por aí a prisão de ninguém. Eu considero que será justa. Não vou sair comemorando, isso é coisa de maluco, de doente. Tenho mais o que fazer, né? Que ficar comemorando a prisão dos outros. Agora, acho que vai ser justa e acho que não vai demorar, não. Quem sabe é o Matheus Vidente determinando a prisão Não de precisa ser Lula. vidente. Não precisa não, né? Precisa só ler os autos. Segundo o Matheus, é só ler os autos que Lula vai preso.
Gedel Vieira Lima está preso, prestou o depoimento e a gente acaba de assistir o vídeo aí. Em algum momento, em alguma medida, né, o senhor pressionou alguém, obrigou alguém, ou ofereceu alguma vantagem a alguém para que fizesse ou deixasse de fazer algo que fosse de interesse da justiça? Nenhum senhor repudiu da forma mais veemente possível. Em nenhum momento. Isso é algo que é impossível alguém provar, demonstrar. Em nenhum momento. Em nenhum É muito instante, importante porque nenhuma a acusação circunstância, principal de contra ele no nenhuma momento forma. é de obstrução Nenhuma da forma. justiça. Vamos Posso lhe voltar assegurar. ao nosso tema Nos olhos do principal, que é de pais e Não. filhos, antecipando para Duda Sanches, que vai ter daqui a pouco uma roleta das palavras. Podemos soltar um pouquinho aí, Edu, da roleta das palavras para Duda Sanches se familiarizar e entender o que é a roleta das palavras? Duda, a roleta é o seguinte, tá passando essas expressões aí, você vai dizer pare, Já é agora? pode ser agora, pode ser. Você vai dizer pare. Ih, rapaz, já O vi um nome produtor ali vai que vai dar parar. treta. Viu? Tem alguns nomes. Não, calma, não Eduardo. parou ainda. Ele não parou ainda. Ih, Pera aí. voltou pro violão. O violão que é o companheiro inseparável de Duda Sanches. Mas agora a roleta das palavras, Duda. É a seu comando. Pera aí, não parou no jeito certo. Sempre acontece Tem que isso. ser na hora certa. Dedo nervoso aí, vamos lá. Para. Regime. O que Duda Sanches pode falar sobre regime? Regime. Tô até na dúvida qual é o tipo, tipo de de regime, regime. mas vamos ver o que Duda Sanches tem a dizer melhor. Regime é a palavra. Tá a seu critério, Duda. Se tratando do momento que a gente vive, eu acredito que a gente esteja carente desse regime democrático. A gente vê na situação atual da Venezuela, onde ontem os parlamentares da Assembleia Constituída do país foram atacados por defensores do governo venezuelano. Eu acho que nunca se teve tão necessária o momento de a gente falar da democracia, a gente falar do regime democrático, da decisão das pessoas ser aquela que vai guiar uma nação. É muito importante a gente ver que todas essas mudanças que estão ocorrendo no Brasil agora são porque a gente tem um regime democrático, a gente tem um regime onde as pessoas decidem, as pessoas escolhem os seus parlamentares, que agora estão tirando ou não o presidente da presidência. Essas pessoas escolhem também o presidente que lá estava e tudo mais. Nossas instituições, antes de falar do outro tipo de regime, nossas instituições democráticas continuam sólidas ou em algum momento desses últimos 2, 3 anos aí, você acha que alguma instituição está sob ameaça? Não digo sobre ameaça, mas eu me preocupo muito como o judiciário vem se comportando em cima do executivo e do legislativo. A gente tem que entender que são 3 poderes independentes e é muito claro na nossa Constituição o momento que termina o dever de uma e começa o dever do outro poder. E hoje o judiciário vem tomando decisões, iniciativas que fragilizam o próprio judiciário e que superam até as suas atribuições. A gente vai ver isso foi muito claro quando, por exemplo, o Supremo quis afastar o Renan Calheiros, não foi? E o Renan se negou a sair. E aí você viu que o Senado não ia afastar o Renan, mesmo quando o Supremo, que lidera o nosso judiciário aqui a nível nacional, quando o Supremo disse que ele teria que sair. O Senado entendeu que já estava invadindo o espaço do Senado, que o Supremo já não tinha mais competência para fazer aquilo. Isso mostra a fragilidade que a gente tem quando um poder quer invadir o outro. Não estou dizendo não, acho que Renan tinha que ter sido realmente afastado, por motivos claros, mas eu acho que o judiciário muitas vezes tenta entrar na seara. A gente vê não só o judiciário como os tribunais, mas o Ministério Público e várias coisas. Eu acho que são instituições fundamentais para que a gente faça as leis acontecerem. Bem verdade, nem o legislativo nem o executivo dominam as leis como o judiciário, mas tem atribuições que eu acho que o judiciário ele entra um pouquinho na seara que não deveria. É a única observação que eu tenho a fazer sobre isso. É a isonomia entre os 3 poderes. Duda Sanches, vereador do DEM de 27 anos, ele poderia ter dado a resposta para o outro caminho do regime. Ele não quis Temos dar. imagens que mostram isso. Temos imagens que ele é muito dedicado, aí, é muito disciplinado na atividade física. Duda Sanches, de 27 anos, está pesando quanto, Duda? Eu peso hoje 75 quilos. 75 Quando quilos. entrou na primeira eleição, lá aos 22 anos, estava pesando quanto? Eu passei de 100, devo ter chegado
a uns 115 quilos. 40 quilos? Você perdeu 40 quilos? Perdi 40 quilos. Perdeu E isso só na malhação, no foco mesmo na dieta. Quando eu comecei com toda essa história de entrar na Câmara Municipal, me colocar à disposição da sociedade, não tenha dúvida que queimei algumas etapas pela pouca idade que tinha. Dessa forma, desregulei bastante a minha educação alimentar, o meu dia a dia, e engordei muito rápido em questão de 2, 3 anos. Já entrei na campanha da primeira eleição desse tamanho aí. Então, na verdade, aí eu já estava um pouquinho mais gordo, engordei bastante e hoje, graças a Deus, voltei ao peso ideal, saudável, podendo desfrutar de um peso natural, onde eu possa seguir minha vida, fazer meus 30, 40 anos em breve, com muita saúde. Só na atividade física, não na atividade química, que é o que muita gente está apelando. Sem preparadores químicos. Não, com certeza. Muita gente está apelando. Eu gostei, viu, Eduardo, da roleta das palavras. Vamos dar uma outra oportunidade para Duda Sanches, quem sabe escolher algum desafeto. Tem um nome aí, que mesmo que não saia na roleta das palavras, eu vou perguntar. Já tô logo avisando. Pronto. Então vamos jogar a roleta das palavras. Duda Sanches aciona o pare e eu espero que vocês parem na hora certa. Para. Não conseguiu. Vetado. Tá, tem que ser mais rápido aí. Para. Combate à corrupção. Eu acho que é um tema importante. A gente pode deixar de falar sobre isso no momento que a gente vive. Para vocês, veículos de informação, a imprensa, para nós políticos, o combate à corrupção nunca esteve um tema tão latente. A gente observa que a velha forma de fazer política não pode mais perdurar. Eu costumo dizer muito que eu sou proveniente da nova forma de trabalhar. Eu utilizo muito minhas redes sociais para prestar os esclarecimentos para a população. A gente sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade em saber o que o seu vereador, o seu político vem fazendo. Eu utilizo muito lá na Câmara, todos me conhecem dessa forma, porque eu gosto muito de passar minha agenda. Antes de estar aqui, as pessoas já sabiam que eu ia estar aqui conversando com vocês. Permite que elas olhem na página do Facebook aqui da Aratu e acompanhem o programa, tirem dúvidas e vejam a minha forma de trabalhar. Dessa forma, o combate à corrupção é uma premissa. Inclusive, eu tenho um projeto de lei anticorrupção municipal, que é um projeto denso. Eu já apresentei há quase 2 anos na Câmara e nós viemos em conversa com o Poder Executivo, porque pela densidade desse projeto a gente não pode cometer falhas. Então precisa alinhar com o Executivo que vai aplicar isso e a gente vai possibilitar dessa forma que as empresas que sejam envolvidas em ilicitudes com o município, além do âmbito penal, que não cabe à Câmara Municipal nem ao Poder Executivo de julgar, isso já é questão de crime, isso já é questão da Câmara Federal legislar sobre crimes penais, a gente vai legislar aqui sobre crimes, sobre notificações administrativas, vai possibilitar que essas empresas estabeleçam relações de leniência com o município, como é o caso da Odebrecht. A Odebrecht, a JBS, eles fizeram acordos de leniência e devolveram valores que a gente não veria se não houvesse a anticorrupção nacional. Da mesma forma que em Salvador, a gente vai possibilitar que empresas envolvidas em ilicitudes devolvam dinheiro e esse dinheiro, essa verba, seja utilizada para a educação, saúde, tantas necessidades que nós temos aqui no município. Duda Sanches falou sobre o trabalho dele, a transparência dele nas redes sociais e temos a página de Duda no Instagram, Duda Sanches Vereador, uma página sempre muito atualizada, ele está com um bom número de seguidores, mais de 12 mil seguidores. Foi mais ou menos o número de eleitores, né? Um pouco menos, né? Duda Sanches, aqui ó, Mônica de Castro falou Duda Sanches lindo, aqui numa postagem. E o operador de áudio concordou aí, hein? Tem algum Quer operador ler de que tá no áudio aí áudio? que recebe muita cantada, Duda Sanches, com a exposição pública? A gente sabe que você está comprometido, né? Recebe muita cantada de mulher, de homem, não sei também como eu não hoje. costumo, eu sou um pouco desligado, viu? Né? Se recebo, eu não percebo não, viu? Eu costumo passar abatido e busco mais ficar atento a outras situações. Se tem, eu vou ser sincero aqui, eu não percebo muito não. Aí são amigos, pessoas que nos querem bem e que utilizam as redes sociais aí, participam e estão sempre em comunicação com a gente. Duda Sanches, vereador, 27 anos, vice-líder do governo
na Câmara. Ainda tem muita pergunta ali, muita expressão na roleta das palavras. Eu vou queimar uma etapa Vai logo. Eu vi que queimar? tem um ali. Tem um. Walter Pinheiro. Walter Pinheiro tá na roleta Pinheiro, das já palavras. Vocês teve votaram? treta aí. Vocês colocaram o nome do secretário da Educação e Tá ali. senador Walter Pinheiro na roleta das palavras? Eu não vi. Eu Tá não ali vi, o nome Eu dele. acho que Walter Olha, Pinheiro. passou ali. Tá ali Não junto precisa com nem o Gedel. parar. Agora eu vou roubar no jogo. E Para. eu quero saber. Walter Pinheiro. Walter, Não, Walter já Pinheiro. foi. Walter Pinheiro. Agora a escolha é direcionada. Walter Pinheiro, Duda Sanches, o que falar sobre Walter Tô Pinheiro? tentando colocar. Houve algum Foi ali no problema final. entre o vereador Duda Sanches e o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro? Eu respeito muito a história e o trabalho do senador Walter Pinheiro, porém, recentemente ele fez algumas acusações à gestão do prefeito Assemineto, e não só por ser vice-líder do prefeito, que acaba tendo esse papel de defensor dentro da casa, do prefeito, da gestão, mas por questão de projeto de vida mesmo. E o senador Walter Pinheiro fez essas críticas quando a gente vê uma secretaria completamente apagada, uma secretaria de educação que não mostra números eficientes de combate à evasão escolar, quando mostra uma dificuldade. A gente vê, por exemplo, o Dorico Tavares, colégio que é um símbolo da educação do nosso município aqui de Salvador. Ele teve caiu o teto do ginásio. Isso mostra a dificuldade de acompanhamento, não sei do secretário, mas da sua equipe, de como andam as escolas, os colégios estaduais aqui do nosso município. Eu admiro ele como político. Eu acho que ele já teve posições contrárias, inclusive ao PT, ao seu partido, que foram importantes para a definição do seu caráter, mas como secretário precisa mostrar serviço, porque a gente tem aqui exemplares de secretários no município que dão show, não só na educação do Estado, mas em várias outras pastas. Secretário Walter Pinheiro, se o senhor desejar, está com o espaço aberto aqui para rebater qualquer tipo de crítica. E participar dos nossos joguinhos, é claro. Participar, lógico, do ponto alto, que são esses jogos que a gente tem aqui com os políticos, trazendo o político para a vida real. Está na hora, não sei se o vereador concorda, está na hora do político, e deve fazer questão o político mostrar ao povo que também é gente que vai para academia, que corre, que tira selfie com a irmãzinha. Que toca violão mal, diga-se de passagem. Toca mal, que a gente vai saber daqui a pouco. Tem um violão aqui esperando pelo vereador Duda Sanches. Então, senador Walter Pinheiro, secretário da Educação, e assessoria, se quiserem, podem vir aqui, que o espaço está aberto. Vai ser muito bem-vindo. E amanhã tem um colega de partido do Walter Pinheiro aqui com a gente, né, É o Pablo? deputado federal Jorge Sola, que foi criticado e duramente criticado pelo também deputado federal João Gualberto, que esteve aqui nesse estúdio e fez críticas severas ao Jorge Sola, que amanhã vem. Que todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz aqui. Não tem negócio de escolher lado, não. Jorge Sola vai responder. Duda Sanches está aqui com a gente, já declarou que é eleitor, já declarou que votou no presidente Lula e não votaria no presidente Michel Temer na situação atual, sobretudo na reprovação que o Michel Temer está passando. Ele vai ter um encontro daqui a pouco com o prefeito Assemineto para falar sobre um assunto que é importante, viu, Giovanni? É importante o assunto que Duda Sanches vai falar, que é a desafetação de terrenos. Eu queria que você explicasse para os nossos espectadores o que é desafetação. Isso vai ser bom, vai ser ruim para o município? Estão vendendo patrimônio público, é isso? É mais ou menos isso, mas não apenas. Quando a gente fala de desafetação de terrenos, desalienação de terrenos públicos, a gente está falando de uma estratégia de sucesso que o prefeito Assemineto teve nos primeiros 4 anos do seu mandato aqui na cidade de Salvador, quando a gente pegou a cidade completamente abandonada. Quem mora em Salvador, quem visitava, sabia como estava Salvador. Ruas esburacadas, escolas abandonadas, postos de saúde sem médicos, sem remédios, e hoje a realidade é diferente. E para fazer essa modificação, para tornar Salvador uma cidade equilibrada, ainda que o Brasil esteja completamente fora dos trilhos, ele tomou diversas decisões. Tivemos doses amargas do remédio que para o nosso organismo sarar a gente precisava tomar. Teve aumento de IPTU, teve reforma tributária, mas um desses dispositivos foi a desalienação e desafetação de terrenos. Terrenos do município que
a Câmara autoriza, através do projeto enviado pelo Executivo, a realizar a venda através de leilão, através de diversos, ou melhor, através do dispositivo em lei. Mas quando a gente fala de desafetação, a gente não está falando de simplesmente vender. A Prefeitura, óbvio que precisa dos seus terrenos para abrir créditos em bancos, pedir empréstimos e dar como garantia. Só que quando a gente fala desses terrenos que estavam, muitos deles abandonados, em regiões onde a gente consegue um valor imobiliário interessante, mas que a gente não tem interesse em abrir escolas, em construir postos de saúde, a gente tem simplesmente o elefante branco. Terrenos em que, antes disso, é bem interessante a gente ressaltar que o prefeito fez uma reunião com todos os seus secretários e perguntou: algum de vocês tem estudo ou interesse em construir uma escola, um hospital, um posto de saúde, o que quer que seja, para benefício da população em algum desses terrenos? Só que esses terrenos, apesar de ter valor imobiliário interessante, ele não é interessante estrategicamente, vamos falar da geolocalização, para a construção de postos. Às vezes um terreno desse na orla é distante da população de massa, é distante dos usuários, as pessoas teriam que pegar ônibus para acessar, uma vez que é muito melhor a gente ter um posto de saúde dentro da comunidade. Então esses terrenos foram priorizados nesse projeto. Não vou nem dizer priorizados, apenas terrenos com esse perfil foram os terrenos que a gente está colocando agora no nosso projeto. Dessa forma, o prefeito Assemineto, inteligentemente, vai possibilitar a venda desses terrenos e o retorno para a sociedade em forma de, por exemplo, o Hospital Municipal, que está quase pronto. O primeiro projeto de desafetação possibilitou que, com a venda de alguns desses terrenos, porque nem todos ainda foram vendidos, mas vários já foram possibilitados a sua desalienação, então hoje a gente consegue construir o Hospital Municipal. O Hospital Municipal de Salvador não tem R$1 do governo federal, muito menos do governo estadual. Então a gente já está quase pronto. Eu, à frente da Comissão de Saúde, visitei com meus colegas vereadores e o hospital está ficando lindo. Em breve, Cajazeiras, a região de Boca da Mata, vai poder contar com esse equipamento fantástico, centenas de leitos, uma localização estratégica ali em Cajazeiras, para que as pessoas possam utilizar diversas, tanto a urgência e a emergência, como diversos especialistas ambulatoriais. Tudo isso porque a gente conseguiu vender alguns terrenos no primeiro mandato e agora esse projeto vem à tona de novo. Causa polêmica, não tenha dúvida, mas o benefício para a cidade é latente. A gente vê como no hospital municipal que está sendo construído. Desafetação que deve ser o tema principal da pauta na semana que vem na Câmara de Vereadores de Salvador. Eu quero perguntar ao vereador Duda Sanches qual a previsão de receita com a venda desses 33 ou 30 ou 29 terrenos, depende muito do relatório que vai ser aprovado, certamente, relatório do vereador Tiago Correia, do PSDB. Tem uma previsão de receita, Duda Sanches? A previsão de receita ela é muito subjetiva, porque no primeiro projeto, por exemplo, nós não vendemos, acho que chegou a pouco mais da metade dos terrenos da sua venda. Então, apesar do projeto ser completamente pautado em cima da legislação, em cima desses terrenos já terem um valor venal especificado pela Caixa Econômica, a gente não tem um valor específico de quanto a gente vai arrecadar. Depende muito da época do setor imobiliário, como vai estar. Atualmente a gente está em baixa, é bem verdade, a gente tem que falar isso. Por esse motivo não conseguimos vender todos os terrenos do primeiro projeto, mas mesmo estando em baixa, diversos empreendedores, eles estão sim olhando para Salvador, querendo empreender, muito também por conta da gestão do prefeito Assemineto, que possibilitou a cidade ser renovada, voltar para o seu equilíbrio financeiro, reforma da orla praticamente toda já finalizada. Então, esse valor ele é um pouco subjetivo. Só que a maioria desses terrenos passam da casa do 1 milhão. Então, eu tenho certeza que esse novo projeto possibilitaria a construção de outro hospital municipal. Não é o caso, nós já temos um. Mas um equipamento do mesmo custo do hospital municipal, cerca de 400 milhões, pode talvez ajudar no BRT. A gente precisa entender que Salvador ela está equilibrada, está com suas contas em dia. Porém, outras alternativas têm que ser criadas inteligentemente, dentro da lei, para que a gente possa promover e continuar promovendo essas mudanças que o cidadão precisa. Sobre esse assunto, já temos comentários aqui, aliás, muita gente participando na live do facebook.com/atonline. A Alessandra Santos é a mais incisiva, se puder colocar no ar. A Alessandra Santos, ela diz, não tem problema, terrenos públicos tem que ter escola, hospitais e postos de saúde. E não vender, não se vende terrenos. Eu não sei, entendeu aí o que a Alessandra falou?
aprovou, desaprovou, não entendi muito bem, Duda. Se ela quiser mandar outra mensagem esclarecendo melhor. Ela mandou um aqui. Você acha que os vereadores em Salvador têm que se dedicar mais a aprovar leis que deem mais eficácia à fiscalização do que os representantes do povo estão fazendo? Mais eficácia à fiscalização ao que os representantes do povo estão fazendo. Você concorda com a Alessandra, Duda? É tipo lei para fiscalizar a si mesmo, é o que ela está dizendo. Isso tem avançado muito, Alessandra. Hoje o processo de transparência, tanto na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, é um sentimento, vamos dizer assim, global, que todas essas casas elas vêm fazendo. Inclusive o site da Câmara Municipal é um dos mais transparentes, permite que vocês acompanhem quanto nós estamos gastando em alimentação, em eventos, em tudo. A Câmara Municipal ela ostenta esse título e é muito importante que você acompanhe isso também, Alessandra, pelo site da Câmara. Quantas faltas cada vereador tem, quais projetos eles apresentaram, tudo isso faz parte desse contexto que você falou. E os terrenos, a gente vai falar em não vender, só que a gente precisa tirar verba, dinheiro de algum lugar para promover as mudanças. No momento que a gente tem um terreno, como por exemplo ali na Tancredo Neves, um terreno onde vocês vão concordar, passa de determinado horário, não tem mais nenhum habitante ali. Todos ali vão lá para trabalhar. Nós não temos uma comunidade, um bairro, pessoas que utilizariam um posto de saúde, utilizariam uma escola naquela região. É um coração financeiro da nossa cidade. Mas nós temos terrenos lá que no projeto anterior estavam à venda e que tinham interesse imobiliário, porque tem pessoas que querem construir um estacionamento, podem querer construir um prédio, se tiver viabilidade, através do nosso PDDU, obviamente. Então, nós ainda temos esses empecilhos. Então, esses terrenos eles não têm valor para a construção de escolas, de equipamentos para a cidade. Só que elas têm sim valor para o mercado imobiliário e esse valor, esse dinheiro, essa verba vai ser utilizada para você, Alessandra, para quem está nos ouvindo aqui através das lentes das câmeras da TV Aratu. Desafetação é o tema em voga. A Câmara de Vereadores deve votar na semana que vem, quem sabe na segunda ou na terça-feira. Inclusive é a pauta da audiência que Duda Sanches vai ter com o prefeito Assemineto daqui a pouco, logo que sair aqui da live. O que é a pauta agora, algumas pessoas estão comentando, viu, Duda? É o cabelo raspado do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Vou dar minha opinião, acho desnecessário isso aí. Não é? Eu vi isso com Ike Batista, com o Sérgio Cabral. Me passa uma ideia, assim, de uma certa vingança, de mostrar para a opinião pública, olha o que fazemos com os políticos. Eu acho isso uma grande besteira. Inclusive a prisão preventiva e raspando cabeça, eu acho isso exagerado e jogando para a torcida, minha opinião. Raspar a cabeça é mais um ato de Imposição simbólico de poder, do que técnico, né? É o quê? Então, o medo do cara ter piolho, passar para os outros presos? Eu não entendo direito. Eu acho que isso é completamente desnecessário. Se um especialista em presídios e segurança quiser explicar pra gente, ótimo. Porque eu acho que isso é demonstração de força apenas. Duda Sanches cuida bastante do próprio cabelo. E o que acharia se alguém raspasse sua cabeça? Já raspou no vestibular? Já raspei no vestibular, já raspei em outros momentos. Espera não raspar nesse momento ainda. Não. Tenho certeza que o que o Gedel fez ou deixou de fazer vai ser mostrado para a sociedade. Não estou aqui para julgar. Excelência, Com só para esclarecer certeza pela a ordem, gente não vai passar por a partir do depoimento do Luiz Funaro, não se mas fala que os sobre isso, o que eu tenho a falar? Eu entendo que se acontece para um, tem que acontecer para todos. O problema é que eu vejo muito como uma tentativa de pressionar, talvez para uma delação premiada, todo o processo psicológico que passa uma pessoa que sofre esse tipo de... Sofre não, que é submetida a esse tipo de atuação da polícia. É natural que ela seja levada algemada como qualquer outra pessoa, não é porque é um político, porque tem dinheiro ou não. Existem critérios, inclusive, para o uso da algema, está tudo muito bem regulamentado. Mas eu entendo que, não oferecendo risco, eu acho desnecessário. Seja para o Gedel, seja para qualquer outra pessoa, isso aí. Algumas medidas. Concordo com o Duda Sanches. Às vezes a gente pode concordar com o entrevistado, pode? Pode concordar. Aqui não é bom liberado, não, mas vou concordar agora. Aqui é liberado tudo. Sendo Gedel Vieira Lima um cidadão com a cabeça raspada ou não, temos aqui Duda Sanches que vai passar pelo teste da honestidade. Duda Sanches já fez algum projeto de lei voltado para esse segmento de transparência, honestidade, hombridade na administração pública? O anticorrupção, né?
anticorrupção. Então vamos ver aqui se ele é aprovado no teste da E honestidade. por que eu tô com essa placa aqui? Porque você também vai, eu também vou ser vai submetido participar a com teste de ele. honestidade? Tá parecendo as 10 medidas lá do Ministério Público, teste de honestidade. Vou Mas é pra escolher. servidor público, eu sou empresa privada. Você é a cobaia pública aqui do Tudo do bem, Reunião de vamos Pauta. lá. Vou falar uma frase aqui aleatória, uma das selecionadas por Eduardo Souza. E o nosso Duda Tô Sanches. sob juramento? E o perjúrio se você mentir aí. Eu nunca menti nesse jogo. Aí eu nunca ou eu já. Vamos lá. A frase é o seguinte. Vou escolher aqui. Eu nunca traí uma namorada. É mostrar pra câmera, né? Mostra pra câmera, Matheus. Eu nunca traí. Você é meu amigo há mais de 20 anos, você sabe disso. Eu já te falei várias vezes sobre isso. Eu nunca traí uma namorada, não é Nunca Flávia, traí sua uma esposa namorada. E tal. Eu nunca. Duda Sanches, nunca traiu? Eu sempre fui de namoros duradouros, apesar da pouca idade, ou melhor, bem verdade, por conta da pouca idade. Eu sou noivo, já sou noivo há 6 anos, então eu sempre tive relacionamentos duradouros, nunca fui muito festeiro, não. Não tive oportunidades para fazer isso, também sempre tive o respeito como o pilar principal de uma relação. Nunca tive essa oportunidade. Eu não quero julgar a todos que possam fazer, mas eu não tive esse hábito. Noivo desde os 21, rapaz. Noivo Olha desde aí. 21, né? Noivo não, noivo há menos tempo, né? Mas namoro com Carolina. Eu vou mandar um beijo para ela que deve estar acompanhando a gente desde os 21. Se deu Aí. bem aí, hein, Carol? Tá vendo? Um homem sério, fiel, íntegro. Ok. Eu nunca troquei nudes. Vamos lá. Eu nunca troquei nudes. Eu nunca. Nunca. Eu acho isso, inclusive, uma grande besteira esse negócio de nudes. Depois acaba dando problema, cai na mão dos outros, Nem com sua termina esposa, aí na mano. tele. Nada. Pra quê pro aparelho eletrônico? Em casa é mais gostoso. Duda Sanches, nunca trocou. Nunca, mano? nunca. Eu acho que a tecnologia ajuda muito a gente para diversas coisas. O mundo evoluiu a passos largos com isso, mas esse negócio de trocar nudes pela internet é muito perigoso. Né? A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem ao vivo para fazer isso, porque perde um celular, porque expõe depois a sua esposa, você vê depois sua esposa exposta no Brasil inteiro, por uma bobagem, uma coisa que você poderia evitar, que não faria falta para você. Então, eu absolutamente, de forma alguma, assim, já fiz, nem faria isso, porque eu prezo, às vezes, muito mais do que de mim, dela. Né? Porque eu também vou sofrer se acontecer alguma coisa com ela. Não só Nossa, ela. vão ser iguais até o final? É? Vamos ver se Assim não tem graça, não. vai ser a resposta igual. Eu nunca faltei aula, não. Aí, pelo amor de Deus, eu nunca faltei aula. Eu nunca faltei aula. Cadê a resposta? Eu já. Dois filões aí. Muitas vezes. No Vieira. Muitas vezes. Você estudou Vieira? No Vieira. E eu recomendo a todos, faltem aulas, porque existem muitas aulas que são inúteis. A escola hoje, em vez de lugar de aprendizado, é só fábrica de ensino. Não ensina ninguém a nada. 90% das coisas que eu aprendi na escola, eu gostaria de não ter aprendido. E aprendi muito depois da escola. Escola precisa melhorar. Por isso que esse Escola homem é virou polêmico. acúmulo de conhecimento. É polêmico e tá em todas as lives aqui. Mas, Duda Sanches, qual a disciplina que você era especialista em faltar? Especialista em faltar, eu não tinha uma específica, mas eu acho que na Versátil. época de molecote, a gente teve a época de ginásio, gostava de ficar no Vieira, colégio tradicional e grande. Nós temos aquele telheiro que chamava, então era muito gostoso ficar lá perturbando, brincando com os colegas. O Vieira tem muito espaço para fugir. Tocava o sino da aula, a gente atrasava um pouquinho quando via, mas isso tudo é talvez um pouco fruto da imaturidade no momento, às vezes, talvez um pouco do que Matheus falou, a gente julgasse que uma aula poderia não ser importante. Eu concordo na parte que Matheus fala, que hoje se tornaram instituições, como foi que você falou, Matheus? Nem me lembro. Fábrica de Você ensino. gostava de seus professores de história? Eu Eles gostava. tentavam fazer sua cabeça? Eles eram militantes de Com partido certeza. político? Ah, sempre. Eu tenho uma Eu tive professora muito que me problema marcou com muito isso. de história, Tânia Lima, mandar um beijo pra ela, que ela é militante conhecida do lado da esquerda. E Tem algum professor de história que não seja? É boa pergunta, porque realmente a gente, eu inclusive sou a favor, né, um tema polêmico, da escola sem partido, do meu colega Alexandre Aleluia. Teve Esteve aqui com a aqui gente. e falou sobre porque eu acho que é um momento que está tendo a formação
não digo do caráter, mas da personalidade, do que o aluno, do que a criança ou adolescente vai querer para o seu futuro. Então, é um momento que os professores, eles são como familiares, como pais, mães, eles ensinam e servem de exemplo. Um momento que ficam colocando uma ideia na cabeça da pessoa, do adolescente ainda em formação, sem dúvida nenhuma, bagunça os pensamentos desse adolescente. Eu sou totalmente a favor de uma escola isenta, uma escola que possibilite o senso crítico do aluno, mas que não o torne apenas bitolado sobre uma decisão. Pablo, não tô gostando. Deixa ele Não escolher. tô gostando. A gente Tá tá concordando tudo- demais, agora eu quero discordar. Vai Não ter tô um aqui gostando, que não. com certeza um dos dois vai discordar. Enquanto isso, a Alessandra Santos, é bom a gente mostrar aqui, fala sobre o procedimento de raspar a cabeça. Ela que está comentando muito aqui na live, tem como colocar aí a Alessandra Santos. Ô, diz, Alessandra, preciso raspar a dessa cabeça é explicação. procedimento normal entre pessoas não famosas, são presas e têm suas cabeças raspadas por higiene na prisão, por que não com gedel? Lei para um, lei para todos. Foi o que a gente falou, né? Todos eu acho desnecessário, mas vamos nessa. Antes ninguém nunca comentou um preso não famoso ter a cabeça raspada. Discordo, Alessandra, muitas pessoas já comentaram, já trouxeram esse tema. Algumas... Arbitrariedade contra qualquer preso, eu sou contra. Vamos para Vamos. mais um Eu Nunca. Agora eu quero Esse é ver. polêmico. Eu nunca peguei no sono em uma sessão na Câmara. Eu nunca peguei no sono. Eu já. Matheus Carvalho, você não é vereador. Mas eu fui repórter e já cobri política e confesso que na Câmara dos Vereadores e também na Assembleia Legislativa já dormi em alguns discursos intermináveis e insuportáveis de alguns políticos. Eu já dormi. Duda Sanches, vereador no segundo mandato, 27 anos, líder do governo na Câmara de Vereadores de Salvador, diz que nunca dormiu na Câmara. Nunca dormiu na Câmara. Nunca tirou uma soneca, um cochilo, Não, de verdade. uma pescada. O processo da Câmara é muito exaustivo, realmente. A gente fica cansado, mas eu sempre busquei, no meu primeiro mandato, não digo liderar, mas busquei participar, saber tudo que estava acontecendo. As coisas são muito dinâmicas, mudam. Em 10 minutos, a bancada estava decidida sobre um determinado projeto. Daqui a pouco já tem um vereador ou outro que está pensando diferente. Então é muito dinâmico. Eu sempre Seu quis caso acompanhar. cochilar podia ser fatal, né? Perder Completamente alguma coisa fatal. importante. Além do barulho, que a gente tem que permanecer dentro do plenário, é um barulho ensurdecedor do microfone, o ar-condicionado gelado, a gente tem a dificuldade de dormir. Às vezes, se pudesse sair do plenário um pouquinho, tivesse um escurinho, uma cadeira confortável, a gente pudesse Tem realmente... discurso chato, não precisa dizer de quem, que às vezes é um estímulo a uma soneca. É natural, né? Principalmente, Matheus, numa casa plural com tantos vereadores como a de Salvador, como a Assembleia Teria coragem de dizer Legislativa. agora quem é o discurso mais chato da Câmara dos Vereadores? Não, eu posso dizer, não diria para não ser indelicado, mas eu acho que eu penso diferente de alguns colegas e porventura, acho que tem alguns debates desnecessários que são travados naquela casa. Mas é a minha opinião. Tem gente que vai achar completamente o contrário, vai achar que é pertinente, talvez que seja o melhor discurso dentro da casa. Eu acho que isso é muito pessoal, mas é claro, né? Se eu dissesse aqui que não existe nada de chato, que não tem aquele momento que você quer que o tempo passe mais rápido, estaria mentindo pra vocês, né? E não é isso que eu vim fazer aqui com a TV Aratu. Beleza, e nem no quadro Eu Nunca. E essa é a última pergunta do Eu Nunca aqui. Ó. Eu nunca tive carteira assinada. Eu nunca tive carteira assinada. Eu já. Os dois, mais uma vez, empataram. Duda Santos teve carteira assinada, trabalhou com carteira assinada em qual... Eu achei que o primeiro emprego dele tinha sido vereador, tá vendo? Eu também, me enganou agora. Nós temos hoje um trabalho na área de saúde, que nós somos donos de uma clínica em São Cristóvão, e eu sempre vim trabalhando muito nisso. E antes de ser vereador, era natural que eu passasse pelo processo de estágio, que não tem carteira assinada, e logo que eu fiz 18 anos, tirei minha carteira de trabalho, eu queria começar a contribuição, obviamente, estando no emprego, para a aposentadoria acontecer o mais rápido possível também, a gente tem que se programar, e comecei a trabalhar na clínica, não é a clínica da nossa posse, mas uma clínica que me deu muito da experiência que eu tenho hoje para liderar a área de saúde lá na Câmara Municipal, para saber os trâmites, as dificuldades, mesmo não sendo médico. Então, é muito bacana, me orgulho disso, e dizer que a gente... E comecei novo, né? Ter começado novo na Câmara foi um desafio, a gente superou, eu hoje, graças a Deus, eu estou entre os mais assíduos, cumprindo minha obrigação, porque isso não é mais do que minha obrigação estar na Câmara, mas eu tenho que falar que eu sou um dos mais assíduos, dos que mais apresenta projetos,
E falo isso com orgulho de quem quer fazer uma política diferente, quem está cansado, como cidadão, de ver na televisão também, todo dia, tantos maus exemplos. Eu quero poder quebrar esses paradigmas e dizer que tem gente boa na política, sim. Duda Sanches, vamos para a última fase do nosso programa, que já dura gloriosos 52 minutos. É bom assim quando o papo flui, é rápido. E Matheus Carvalho vai participar dessa última parte, é feita especialmente com a participação dele, porque diz respeito aos talentos, aos dotes musicais do nosso vereador. Olha aqui, ó. Ele aqui publicou na página do Instagram dele uma apresentação. Que música é essa, Duda? Olha, essa é uma música de Roberto Carlos, eu acho. É porque eu começo a tocar, aí me empolgo numa música, aí faço um videozinho pra movimentar as redes sociais, só que logo depois eu esqueço. Qual é o seu ritmo favorito, seu estilo de música? Aliás, quando você aprendeu a tocar violão? Quando você começou a tocar? Eu comecei a tocar quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Comecei a ver a turminha que tocava no colégio. Os caras se dão bem com as meninas. Se dão bem, a gente tem que pensar nesse lado também, né? E aí se davam bem, eles participavam das rodinhas e tal. Eu disse, pô, eu acho bacana, eu também quero ser um deles. E aí comecei, comprei um violão. Minha mãe me deu um violão na época. E na internet Zezé de mesmo. Camargo e Luciano aí. Na É internet. eclético. Não, é eclético. Eu gosto muito de MPB, gosto muito de sertanejo, universitário. Gosto tanto do que está na moda, quanto que está movimentando a mídia, quanto também as coisas tradicionais, né? Sou muito fã de Belchior, eu gosto muito de Caetano Veloso. Eu acho que a gente tem que prestigiar o que é da terra e a cultura nunca pode deixar de existir. Versátil, o Duda Sanches, que toca, que malha e que ainda participa das sessões na Câmara. A gente não poderia deixar de encerrar essa live sem pedir uma palhinha do Duda Sanches. Encerrar com música, né? Música. Trouxemos um violão aqui para ele, está afinado esse violão, para ele não dar vexame, e ele vai encerrar tocando música. Só que antes do encerramento do Duda Sanches, eu quero ler a mensagem de Matheus Nascimento, que diz o seguinte: a galera de Alto de Coutos agradece pelo grande trabalho na comunidade do vereador Duda Sanches. Em cima, Matheus Nascimento diz: esse trabalho na área de saúde do vereador é o melhor, embora alguns outros vereadores tentem imitar esse trabalho. Não é igual. A parceria do deputado Alan com o vereador Duda Sanches é a melhor, são dignos do meu respeito. Matheus, muito obrigado pela consideração e pela opinião. Alto de Coutos é um bairro que a gente tem um trabalho muito forte e estava lá em Alto de Coutos toda segunda, terça-feira. Quem quiser me encontra lá. Eu tenho essa característica nas comunidades, as pessoas sabem que a gente está lá presente para cobrar, para abraçar, para falar mal, a gente vai estar lá sempre. E posso dizer que estou completamente surpreso. Não esperava de jeito nenhum. Se eu não ficasse surpreso, não tinha que graça. eu viria aqui passar vergonha em rede nacional. Não vai passar vergonha, não. Eu queria que você desse um recado final, porque a gente vai encerrar o programa direto com você tocando. O meu recado final é o seguinte: obrigado por ter vindo, Duda. Esteja à vontade sempre que precisar comunicar à sociedade o seu trabalho. Aqui é um espaço aberto, é uma casa aberta. Foi muito bom fazer essa live com você, sobretudo pelo fato de você ser um democrata e aceitar todas as brincadeiras, responder tudo com a maior categoria. Valeu? Vai escolher uma música especial aí? Com certeza, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que ainda estou me preparando aqui, mas vamos lá. Eu acho que o político tem que estar assim, disposto a responder qualquer tipo de pergunta, sem pauta definida, porque é o que a sociedade cobra, o que a sociedade quer. E quem não esconde, quem não tem rabo preso, não tem que temer absolutamente nenhuma pergunta. A gente está aí. Com vocês agora, encerrando esse reunião de pauta especial, Duda Sanches na versão músico. Tem que cantar também, é? Tem que cantar, vamos lá, vamos lá. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Alguém também zela por ti. É como chegar. Isso você sabe que é pra contar com o pessoal da live, né? É, né? Todo mundo. Todo mundo no coro. A gente não pode ter tudo. O que seria do mundo se fosse assim? Duda Sanches encerrando essa live, foi muito bom. A música é legal, a música é legal. É legal.
Valeu, galera. Até um próximo encontro. E amanhã tem Jorge Sola de tarde também, 16 horas, aqui no Reunião de Pauta. Valeu!